Olá, sexto ano! E aí, vamos lá para mais uma videoaula? Nessa videoaula vamos começar os conteúdos da nossa apostila 3. Vamos trabalhar números racionais. Números racionais na sua forma fracionária. Então, no capítulo 1, vamos trabalhar os números fracionários. Páginas 68 até 81. Na apostila 3, unidade 7. Então, vamos lá. Vamos trabalhar os números fracionários, as frações. Então, vamos relembrar o que são essas frações. O que é uma fração? As frações são números utilizados para representar partes iguais de um todo que foi dividido. Observe essa pizza. No primeiro desenho, nós temos a pizza inteira. Então, essa pizza inteira representa o nosso todo referência. O que nós estamos usando como exemplo? O todo, a pizza. E dessa pizza nós vamos dividir em partes iguais. Então, observe a segunda figura. Essa pizza foi dividida em partes iguais. Eu coloquei alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, a metade da pizza. Essa parte que representa a metade da pizza, eu posso representar pela fração 1/2. 1 dividido por 2. Esse tracinho da fração quer dizer uma divisão, um quociente. 1 dividido por 2. O meu inteiro, que é a pizza, é 1, que foi dividido em quantas partes? 2 partes. Então, 1/2, que representa a metade da pizza. Eu tenho aqui também, 1/4, ou seja, a pizza dividida em quantos pedaços? 4 pedaços. Eu tenho aqui, 1/4. É a quarta parte da pizza. Eu tenho a pizza dividida em 4 partes e esse pedaço representa a quarta parte da pizza. Então, 1/4 da pizza. E eu tenho aqui, esse pedacinho, se eu dividir a pizza em 8 pedaços. Em 8 pedaços, esse pedaço aqui representa 1/8 da pizza. Eu tenho 8 partes, um pedaço representa 1 de um total de quantas partes? 8. Ou seja, a pizza está dividida em 8 partes e eu estou representando uma parte dessa, 1/8. Então, é isso aí, é só para a gente relembrar, vocês já viram isso, né, no quarto ano, no quinto ano, o que é uma fração. Então, esse tracinho de divisão aí, né, representa um quociente. O de cima, a parte de cima da fração a gente chama de numerador e a parte de baixo da fração nós vamos chamar de denominador. Com relação à pizza, observe, esse numerador representa o inteiro, a pizza inteira. E embaixo, em quantas partes ela foi dividida? Aqui ela foi dividida ao meio. Quando ela foi dividida ao meio, eu tenho 1/2. 1 dividido em 2 partes. A pizza, o todo, né, dividido em 2 partes, 1/2. Então, o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Então, vamos continuar. Observe algumas frações muito utilizadas no dia a dia. Nós vamos trabalhar com muitas frações, mas eu coloquei aí 3 exemplos para vocês observarem o quanto nós usamos isso no nosso dia a dia, as frações. Então, eu peguei uma maçã. Uma maçã é o todo, é o inteiro. Então, ele representa 1, porque é uma unidade, né? O inteiro, uma unidade. Aí, nós pegamos essa maçã e dividimos em 2 partes iguais. Cada parte dessa aqui, que nós dividimos, cada parte representa o quê? 1/2, ou a metade da maçã. Então, nós temos aí, o que é 1/2 ou metade? Quando dividimos uma figura em 2 partes iguais, cada parte corresponde a uma metade, ou 1/2 dessa figura. A mesma coisa, 1/3. Agora, vamos dividir a maçã em 3 partes iguais. Cada parte dessa representa o quê? 1/3 da maçã, ou a terça parte da maçã, da figura. Então, 1/3 ou a terça parte, quando dividimos uma figura em 3 partes iguais, cada parte corresponde a 1/3 ou a terça parte da figura. E aqui 1/4. Novamente, pegamos a nossa maçã e dividimos em quantas partes agora? 4 partes iguais. Cada parte dessa vai representar o quê? 1/4 da maçã, ou a quarta parte da maçã. Então, nós temos
quarto ou a quarta parte, quer dizer, quando dividimos uma figura em 4 partes iguais, cada parte corresponde a 1/4 ou a quarta parte dessa figura. Só que nós podemos ter 2 maçãs. Será que, como ficariam as frações agora no caso de 2 maçãs? Então vamos observar. Aí a gente, antes de pensar lá, quando eu tenho um todo como inteiro, né? A leitura dessas frações. Como nós vamos ler uma fração? O denominador, lembra, o cara é lá de baixo. É o termo que dá o nome à fração. Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta. O numerador você vai ler ele normalmente, como faz a leitura dos números. Já a leitura do denominador segue 3 regrinhas. Vamos observar as 3 regrinhas, vamos lembrar essas regrinhas. A primeira, para os denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, do 2 até o 9, utilizamos respectivamente os termos meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Igual nós falamos lá, 1/2, 1/3, 1/4, até 9. No numerador, você sempre vai ler o número normal que estiver no numerador. 5, 4, 3, normal. E o denominador, você vai respeitar essa regrinha. Exemplo, 5 sétimos. Observem, o numerador eu leio normalmente, 5. E o de baixo, o denominador, sétimos. Porque eu tenho o quê? O número 7. Outro exemplo, 1/9. 1, numerador, e o denominador, 9, nono. Professora, por que aqui está no singular e aqui está no plural? Olha quantas partes eu tenho em cima. 5. 5 partes. Então, 5 sétimos. Agora, quantas partes eu tenho aqui? 1 nono. Ou seja, uma parte daquele total lá de 9. 1 nono. Igual 1/2, 1/3. Agora, quando eu coloco 5 terços, aí eu já tenho o plural, certo? Então, observe isso. 8 quintos, 1/3. Observar? Então, o numerador, a parte de cima não muda nada. Você lê normalmente o nome do número, né? 8, 7, 5. Agora, a parte de baixo, o denominador é que vai dar o nome. Sétimos, aqui o nono, 8 quintos, 1/3. Então, aqui em cima, ó, o 2, meio, o 3, terço, o 4, quarto, 5, quinto, o 6, o sexto, 7, sétimo, 8, oitavo, 9, nono. Bem tranquilo. Agora, quando os denominadores são 10, 100, 1000, que nós chamamos de frações decimais, onde o denominador são múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10.000. Então, o que nós vamos utilizar? Décimo, centésimo, milésimo, décimos de milésimo, décimo de milésimo, igual lá no início do ano, lembra aquela tabelinha das ordens? Então, exatamente. Então, observe, novamente, o numerador lê normalmente 25 centésimos, porque o denominador é 100, 100 centésimos. Então, 25 centésimos. 131 milésimos. Se aqui embaixo fosse 10.000, professora, 131 décimos de milésimo, porque seria 10.000 décimos de milésimo. Tudo bem? Bem fácil. E se não for desse caso aqui, dos números até 9, ou um múltiplo de 10, você é um número maior que 10, vamos por 12, 15, 13, no denominador, nós vamos acrescentar a palavrinha avos. Como assim? Vamos lembrar. 7/25 avos. Então, numerador lê normalmente e no denominador você vai ler o número colocando, acrescentando quem? Avos. Então, 7/25 avos. Mais um exemplo.
3 no numerador e no denominador 12. Então, 3 12avos. 25 25avos. Assim mesmo, 25 25avos. Ou, nesse caso, um inteiro. Por que, professora, aqui é um inteiro? São 25 partes e você pegou 25. 25 de 25, então você tem um inteiro. Porque se você dividir 25 por 25 não vai dar 1. Então, eu poderia dizer, 25 25avos ou um inteiro. Ai, professora, é assim mesmo? É, ó, 25 é o numerador, 25. Aí você vai para a parte do denominador, 25avos. Então, 25 25avos. Aqui, se fosse, por exemplo, 12 12avos. O numerador lê normalmente e o de baixo você vai ler o nome dele com a palavrinha avos. Então, bem simples. De 2 até 9, você vai usar esses termos. Terço, quarto, quinto, sétimo, oitavo, nono. Quando for múltiplos de 10, décimo, centésimo, milésimo, etc. E quando não for múltiplo de 10 e nem for menor que 10, for um número maior que 10, você vai acrescentar a palavrinha avos no número lá do denominador. Bem fácil. Frações próprias, impróprias e aparentes. Vocês lembram dessa classificação das frações? Observem essa situação, esse exemplo. Nas férias, Carlos e sua família viajarão de carro pelo Brasil. Eles querem ir de Palmas, no Tocantins, até Aracaju, em Sergipe. E observe as 3 situações. Se percorrerem um meio ou a metade do caminho por dia, eles levarão 2 dias para chegarem ao destino. Por quê? Metade em um dia, metade no outro dia. Então, eles levariam 2 dias para concluir, para chegar lá no destino. Se percorrerem 5 terços em um dia, eles passarão do destino. Como assim, professora? Passarão. Então, observe. E se percorrerem 4 quartos do caminho por dia, eles levarão somente um dia. Em um dia, eles chegarão ao destino. Então, observe essas 3 frações que nós colocamos. Vamos comparar. Um meio, metade do caminho. Ele já concluiu a viagem? Não. Se eu represento ali uma parte da viagem, um meio, a metade, ele ainda não chegou ao seu destino em um dia. Então, o que nós temos aí? Uma fração, imagina que essa barrinha fosse o todo. A parte colorida representa um meio, a metade. Essa metade ele já concluiu o caminho dele? Já chegou no todo? Não, porque o todo aí, a nossa referência, é o destino, é a viagem toda, até ele chegar. Se ele só fez a metade, essa parte colorida, ele já concluiu a viagem? Não, um meio. Então, o que nós dizemos aí? Essa parte representa menos do que o todo, é menor do que o inteiro, é menor do que a unidade. Então, se essa fração é menor do que a unidade, as frações menores que a unidade, ou seja, ele não concluiu o destino dele ainda, ele não chegou. Se ele tem frações menores do que o inteiro, nós temos aí uma fração própria. Então, as frações menores que a unidade, menor do que o inteiro, são chamadas de frações próprias. Nelas, o numerador, esse cara aqui de cima, é sempre menor que o denominador. Então, quando nós fizemos lá da maçã um terço, uma parte, não é menor do que o todo? Menor do que a maçã inteira? Então, um terço é uma fração própria. Agora, olha o segundo caso. 5 terços. Se a gente dividisse cada pedaço em 3 partes, observe. Agora eu peguei cada dia da viagem aqui e dividi em 3 partes. 3 partes, 5 terços. Se a viagem fosse 3 partes, observe. Agora eu peguei a nossa viagem e dividi em 3 partes. Se ele já fez as 3 partes, ele chegou ao destino. E ele andou mais 2 partes. Então, ele passou. Por isso que eu estou dizendo para vocês que quando 5 terços, o que aconteceria? Eles passarão do destino desejado. Porque se o destino tivesse dividido em 3 partes a viagem, ele já cumpriu as 3 partes, ele chegou e andou mais 2 partes. É como se ele tivesse passado do destino. Então, concordo que essa fração é maior do que o todo? Porque eu peguei o destino, o trajeto, e dividi em 3 partes.
Ele já cumpriu as 3 partes e foi lá e ainda fez mais 2 partes. Então, o que eu tenho aí? Eu peguei o destino dividido em 3 partes, só que eu fiz 5 partes, eu fiz a mais do que o inteiro, maior do que o todo. Então, o que nós temos aí? Uma fração imprópria. O que é a fração imprópria? São as frações que representam quantidades maiores do que o todo. É como se eu tivesse 2 maçãs e comesse, e dividisse a primeira em 2 partes e a segunda em 2 partes. Vamos supor, eu comi as 2 partes da primeira mais uma parte da segunda. Então, eu peguei 3 partes. 3 partes de quanto? Cada maçã não está dividida ao meio? 3. A parte de baixo, o denominador representa em quantas partes eu dividi o todo. Aqui eu dividi o caminho em 2 partes. Aqui eu dividi o caminho em quantas partes? 3 partes. Então, se eu dividir o caminho em 3 partes e eu já cumpri 3 partes, eu já concluí a minha viagem. Só que ele foi lá e andou mais 2 partes. Então, o que significa? Ele andou mais do que ele devia, mais do que ele concluiu e passou ainda do destino dele. É igual a maçã. Eu tenho as 2 divididas em 2 partes, mas eu vou lá e como as 2 partes da primeira e mais uma parte da segunda. Então, eu tenho a fração 3 meios. Por quê? As maçãs estão divididas em 2 partes, mas eu comi quantas partes? 3 meios. Porque eu peguei 2 da primeira, mais um pedaço da segunda, mais uma metade da segunda. Então, nesse caso, nós temos as frações impróprias. E olha uma regrinha. Nelas, o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, esse cara aqui de cima, ele vai ser maior ou igual ao de baixo. Mas, se forem iguais, nós vamos dar um outro nome. Então, se o denominador 4 quartos, agora eu dividi o meu caminho em 4 partes, e ele concluiu as 4 partes, então ele concluiu o inteiro. Então, esse 4 quartos não significa o todo, o inteiro? Então, nós vamos chamar de fração aparente. O que são, então, as frações aparentes? O numerador é um múltiplo do denominador. As frações iguais a múltiplo da unidade 1, 2, 3 são chamadas de frações aparentes. Então, a fração aparente, ela é um caso da fração o quê? Imprópria. Por quê? Se esse cara aqui, o numerador, for igual ao denominador, é uma fração imprópria? Sim. Só que nós vamos chamar ela de fração aparente. Então, é bem simples. O que vocês vão guardar? Nas frações próprias, o numerador de cima é menor do que o denominador. Nas frações impróprias, o de cima é maior do que o de baixo. O numerador é maior do que o denominador. Professora, pode ser maior ou igual? Pode. Só que se for maior ou igual e forem múltiplos, nós já vamos chamar de frações aparentes. Por exemplo, eu tenho 5 terços. 5 é maior que 3. Mas o 5 é múltiplo do 3? Não. O 5 é igual ao 3? Não. Então, fração imprópria. Agora, quando eu tenho o de cima maior ou igual, maior ou igual. Se for maior ou igual e múltiplos, nós já vamos chamar de fração aparente. Exemplo, 8 quartos. 8 quartos, o numerador é maior do que o denominador. E é múltiplo? 8 não é divisível por 4? Sim. 8 quartos não é igual a 2? Então, é aparente. Agora, 9 quartos. O de cima é maior do que o de baixo. O numerador é maior do que o denominador. Mas é múltiplo? Não. Então, seria uma fração imprópria. Tudo bem? Frações equivalentes. Vocês lembram que são frações equivalentes? Elas representam a mesma quantidade, só que escrito de forma diferente. Observe. Marcelo e Joel pediram 2 pizzas do mesmo tamanho, uma para cada, e de sabores diferentes. Uma para o Marcelo e uma para o Joel, exatamente iguais. Quando receberam, viram que a pizza do Marcelo estava dividida em 8 partes e que a de Joel estava dividida em 6 partes. Marcelo comeu 4 fatias e Joel comeu 3, conseguiu comer 3 fatias. Qual dos dois comeu mais pizza? Observe. A primeira pizza, vamos pensar que a primeira pizza é a pizza do Joel, que veio dividida em 6 partes. E ele conseguiu comer 3 partes.
Ele comeu 3 partes de um total de quantas? 6. 3 cestos. Já o Marcelo, a pizza dele veio dividida em quantas partes? 4. E ele comeu 4 partes. 4 de quantas? De 8. 4 oitavos. Qual dos dois comeu mais pizza? O que nós podemos concluir? Teve alguém aí que comeu mais? Não. O que aconteceu? Os dois comeram a mesma quantidade de pizza. Só que eles estavam divididas, né? As pizzas estavam divididas de forma diferente, mas eles comeram a mesma quantidade. Por quê? Marcelo comeu 4 de um total de quantas fatias? 8. 4 de 8 não é a metade? Ele comeu, tinham 8 pedaços, ele comeu 4 fatias. 4 fatias representa a metade da pizza. A mesma coisa o Joel, a pizza dele estava dividida em 6 partes e ele comeu 3 partes dessa pizza. Então ele comeu a metade. Então, observem, eles comeram a mesma quantidade, só que representado de forma diferente aqui na fração. 4 oitavos ou 3 sextos. Por quê? Observem bem aqui em cima, do jeito que eu coloquei. O 3 sextos, eu posso simplificar, nós vamos falar isso lá na frente, daqui a pouquinho. Eu posso simplificar essa fração. Eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, que divida os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou dividir por 3 aqui, deu 1. Vou dividir por 3 aqui, deu 2. O que representa? A metade. Simplificada representa o quê? Que ele comeu a metade da pizza. A mesma coisa no caso do Marcelo. Eu posso dividir em cima por 4 e embaixo por 4. Simplificando o numerador e o denominador. A mesma coisa, 1/2. Verificaram que quando nós simplificamos, nós chegamos na mesma quantidade, que representa o quê? Meia pizza, a metade da pizza. Então, essa é a definição. 2 ou mais frações que representam a mesma parte do todo, né? A mesma quantidade, são chamadas de frações equivalentes. Ou seja, são frações iguais com representações distintas. Bem fácil. Então, vamos acompanhar aí. Como que eu vou reduzir as frações? Como que eu vou colocar as frações no mesmo denominador para fazer essa comparação se elas são ou não equivalentes? Eu posso fazer aquela simplificação que eu disse, né, no slide anterior, mas eu posso também usar o nosso famoso lá MMC. Dividimos o MMC, né, então vamos fazer primeiro o MMC dos denominadores. Então eu quero fazer aqui, eu quero reduzir ao menor denominador comum as frações 4, 6, 12 e 15. Eu quero colocar todas no mesmo denominador para eu poder comparar. Lá no percurso nós não dividimos o percurso? Então a mesma coisa aqui, eu quero colocar todas no mesmo denominador para verificar se elas são ou não equivalentes, ou quem é maior, quem é menor. Então primeiro nós vamos fazer o MMC entre 4, 6, 12 e 15. Lembram como faz o MMC? Vamos fatorar tudo junto, não tem problema. Então, eu vou pegar os 4 números e vou colocar aqui na fatoração. Vou começar dividindo por 2, porque tem número par aqui. Aí, dividir tudo por 2. O único que não dava para dividir por 2 era o 15, eu vou repetir. Aí, de novo, eu vou continuar dividindo por 2. Vamos lá, dividimos todos por 2. O único que não consegui dividir é o 15, vou repetir. Não tem mais par, então eu vou passar para o 3. Dividi tudo por 3 e o 15 também. Aí pronto, já acabou aquela parte ali do 3, eu vou passar para o 5. 5. Então, chegou no 1, finalizou o MMC. Então, lembram? O MMC não é o que multiplica tudo? Então, nós vamos multiplicar tudo isso aqui, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, o MMC é 60. Então, agora nós queremos colocar todas aquelas frações, as 4 frações, com esse denominador. Então, é bem fácil. O que nós vamos fazer? Observe. Na primeira fração, 3/4, você pega o MMC, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima, formando uma nova fração. Então, agora você já sabe que os denominadores, todos eles vão ser 60. Todo mundo vai ficar com o denominador 60, porque é o MMC. Todas elas vão ter o denominador 60, porque você colocou tudo no mesmo denominador. Esse é o objetivo de fazer o MMC. Agora você quer ver quem é o que vai ficar em cima, no numerador. Como é que você vai achar esse número? Então o 3/4.
Você vai pegar o 60, dividir pelo de baixo, por 4. E o resultado que der, você vai multiplicar pelo de cima. Olha o que nós fizemos aqui, ó. 60 dividiu por 4. Ah, deu 15. 15 vezes 3, 45. Então, ficou 45 60avos. Então, bem simples. Você vai pegando cada o MMC e dividindo por cada fração aqui. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 1/6. Você vai pegar o 60 e dividir por 6. Ah, deu 10. 10 vezes o de cima. 10 vezes 1, 10. Então, ficou 10 60avos. Ah, vamos para o próximo. 60 agora dividido por quem? Por 12. 60 dividido para 12, 5. 5 vezes 5, 25. 25 60avos. Então, você sempre vai pegar o resultado do MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 7, 28. 28 60avos. Então, nós colocamos todas no mesmo denominador. Por que a gente faz isso? Quando a gente quer comparar. Você quer, por exemplo, saber quem é maior e quem é menor aqui. Tudo misturado no mesmo, com denominadores diferentes. Eu consigo saber quem é maior e quem é menor? Não. Mas quando eu coloquei todas no mesmo denominador, eu posso agora saber quem é maior e menor? Sim. Se embaixo os denominadores estão todos iguais, então você olha para cima. Quem é maior? O 28, o 25, o 10 ou o 45? Ah, o 45. Então, quer dizer que essa fração aqui é maior. Qual ela é equivalente a quem? Ah, ela é equivalente ao 3/4. Então, de todas essas frações aqui, quem seria maior? Ah, o 3/4. Então, você vai olhar isso aqui como um referencial. Essa aqui não é a maior entre essas? Ah, 45 60avos é maior. Ela corresponde a qual fração? 3/4. Então, quer dizer que 3/4 daquelas ali é a maior. E quem seria a menor? Ah, o 10 60avos. 10 60avos corresponde a equivalente a quem? Ó, 1/6. Então, quer dizer, o que quer dizer que 1/6 seria a menor fração. Então, sempre que você quer comparar frações com denominadores diferentes, você vai ter que usar esse recurso. O que é? Reduzir ao mesmo denominador. O que é reduzir ao mesmo denominador? Que todas elas tenham o mesmo denominador. E eu vou conseguir isso fazendo o quê? O MMC dos denominadores. Fez o MMC, aí vai fazer aquela regrinha. Dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Aí eu vou escrevendo as frações novas, todas elas com o mesmo denominador, para eu comparar. Estas frações com o mesmo denominador são equivalentes àquela que eu estou trabalhando. Então, 28 60avos é equivalente a 7 15avos. E assim por diante. Então, se eu quero comparar quem é maior e quem é menor, basta eu olhar para cá. A maior equivale, né, correspondente, equivalente a maior. Assim como a menor é equivalente a menor. Quando eu falei das frações equivalentes, eu falei que a gente podia simplificar as frações para verificar se elas são equivalentes. O que é simplificar uma fração? Significa obter uma fração equivalente com termos menores. Quando nós fizemos o MMC, os termos aumentaram, certo? Colocamos todas no mesmo denominador, mas vocês observaram que o numerador aumentou, os termos aumentaram. Agora, se eu quero reduzir, eu quero colocar com termos menores, então eu vou simplificar até eu chegar na menor fração possível, que a gente vai chamar de fração irredutível, na sua forma irredutível. Então, observe o exemplo. 12 36avos. Eu quero simplificar, eu quero deixar com termos menores. Só que eu não posso dividir o numerador por um número e o denominador por outro. O mesmo número que eu simplificar, que eu for usar para dividir o numerador, eu tenho que usar também para dividir quem? O denominador. Então, eu posso usar aqueles números primos, 2, 3, 5, qualquer número. Mas o mesmo número que eu dividi o numerador, ele tem que dividir também o denominador. Então, vamos começar aqui. Comecei dividindo 12 por 2. Então, eu tenho que dividir o 36 por 2. Ah, professora, mas se aqui embaixo não desce para dividir por 2? Então, não serviu o 2. Tem que ser o mesmo número. Então, tem que ser um fator comum que divida os dois ao mesmo tempo. Aí, dividir por 2. Ah, deu 6.
o 36 dividido por 2 deu 18. Esses dois aqui ainda são divisíveis por 2? Sim, então eu posso continuar dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. Observem, agora não são mais divisíveis por 2, mas eu posso dividir por quem agora? Por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, eu tenho aqui, 1/3. O que significa 1/3? A fração irredutível. Então, aqui também eu posso fazer com números grandes, vai simplificando, simplificando, sempre dividindo pelo mesmo número, embaixo e em cima, até chegar na fração irredutível. A representação geométrica das frações é como se a gente colocasse, eu quero colocar 1/5. Aí eu vou pegar do 0 até 1 e vou dividir em 5 partes, mas eu quero uma parte, então eu quero 1/5. Então, eu posso colocar isso numa reta. Do 0 até o 1, eu dividi em quantas partes? 5 partes. A mesma coisa que a gente fazia lá na figurinha, nós vamos fazer na reta. Do 0 até o 1, porque não é 1 que eu quero dividir, o inteiro? Então, do 0 até o 1, eu vou dividir em quantas partes? 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. E eu quero pegar só uma parte. Então, a partir do 0, eu vou lá e conto uma parte. Então, significa que ali está a fração que representa 1/5. Então, nas frações impróprias, eu vou precisar de quantas partes agora? De 2 figuras, 3 meios. Então, eu preciso de 2 figuras divididas em 2 partes, porque não é meios? Cada figura, lembra da maçã? Cada figura dividida em 2 partes. Só que eu quero quantas partes? 3. Então, eu não vou conseguir dividir só do 0 até o 1. Como eu tenho 2 partes, eu preciso de 2 inteiros. Eu vou do 0 até onde? O 2. Só que cada unidade vai ser dividida em 2 partes. Então, eu dividi do 0 até o 1 em 2 partes. E do 1 até o 2 também em 2 partes. Mas eu vou começar a contar lá do 0. Eu quero 3 partes. 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui o 3 meios. Tá? Vamos fazer mais exercícios, é bem simples. Então, eu deixei para casa aí, para a semana que vem, estas páginas. São exercícios também bem tranquilos, mas qualquer dúvida anotem para me perguntar lá no nosso Tira Dúvida, tá? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, façam os exercícios direitinho. Beijos, beijos, sexto ano. Fiquem com Deus, tá?